Boa noite a todos e todas. Bem-vindo ao nosso podcast, né? Nós somos alunos cursistas do curso de Direito da UENG, Unidade Guanhães. Meu nome é Clênio. Estou com as minhas colegas Ana Clara e Nicole. E nós vamos dar início ao nosso podcast. Como eu já havia dito, meu nome é Clênio e está começando mais um episódio do nosso podcast sobre direito tributário. No episódio de hoje, vamos falar sobre o nascimento da dívida tributária, como ela surge, quem são os seus sujeitos e quais são os seus principais elementos. Meu nome é Nicole e eu estarei acompanhando o Clênio nessa discussão de hoje sobre o nascimento da dívida tributária. Meu nome é Ana Clara e eu estarei acompanhando o Clênio e a Nicole nessa discussão de hoje sobre o nascimento da dívida tributária. Bom, vamos começar pelo conceito. Quando falamos em nascimento da dívida tributária, estamos nos referindo em uma obrigação. Mas o que seria sua obrigação, Nicole? Então, Clênio, isso mesmo. O nascimento da dívida tributária é, na verdade, uma obrigação que nasce de uma relação tributária. Isso é, essa obrigação surge de um fato que a lei reconhece como suficiente para gerar efeitos jurídicos. E pelo princípio da legalidade, essa norma deve ser sempre uma lei, a menos que se trate de uma obrigação acessória. Isso mesmo, Nicole. A lei, então, ela descreve um fato e atribui a este fato de criar uma relação entre alguém e o Estado. Quando ocorre o fato, que em direito tributário denomina-se fato gerador ou fato imponível, nasce, então, a relação tributária, que compreende o dever ou o dever de alguém, que é o sujeito passivo da obrigação tributária, e o direito do Estado, que é o sujeito ativo da obrigação tributária. Mas pelo que eu entendi no que você falou, Nicole, há uma observação quando se trata de uma obrigação acessória, não é isso? Você poderia explicar melhor? Bom, Ana, é isso mesmo. A obrigação tributária pode ser principal, de natureza patrimonial, e acessória, de natureza não patrimonial. A obrigação é principal quando o contribuinte tem por dever o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Essa obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e extingue-se juntamente com o crédito tributário dela decorrente. Isso está expresso no artigo 113 do parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Já a obrigação é acessória quando, por força de lei, a prestação a ser cumprida é a de fazer ou não fazer alguma coisa, ou permitir que ela seja feita pelo fisco. Tudo no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, conforme expresso no artigo 113 do parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. E nós temos alguns exemplos de obrigação acessória, que são emitir uma nota fiscal, escriturar um livro, inscrever-se no cadastro de contribuintes, seriam fazer. Não fazer mercadoria, não receber mercadorias desacompanhadas da documentação legalmente exigida e tolerar, admitir o exame de livros e documentos pelo fiscal. Ótimo, meninas. Bons exemplos. Outra coisa que temos que esclarecer para quem nos ouve hoje é que há uma diferença clara entre o crédito e a obrigação tributária. O Código Tributário Nacional distinguiu a obrigação, artigo 113, do crédito, que está previsto no artigo 139. A obrigação é um primeiro momento na relação tributária. Seu conteúdo ainda não é determinado e o seu sujeito passivo ainda não está formalmente identificado. Por isso, mesmo a prestação respectiva ainda não é exigível. Já o crédito tributário é um segundo momento da relação de tributação. Isso. Falando do que é importante a ser falado aqui, cabe ressaltar que para os nossos ouvintes, ressaltar para os nossos ouvintes sobre a natureza jurídica da obrigação tributária. Segundo Hugo de Brito Machado, entender a natureza jurídica da obrigação tributária não é tão simples assim. Ela não se encaixa totalmente nos moldes do direito privado. Na realidade, representa mais uma situação de sujeição do contribuinte diante do poder do fisco de efetuar um lançamento. Alguns autores até consideram que a obrigação tributária principal é uma obrigação de pagar o tributo, enquanto a acessória seria uma obrigação de fazer, não fazer, ou até mesmo tolerar. O ponto central é que a obrigação tributária é essencialmente legal. Ela nasce diretamente da lei,
sem depender da vontade das partes. E para que isso exista, é necessária a previsão legal e a ocorrência do fato gerador. É a combinação desses dois elementos que dá origem à obrigação tributária. Pode até dizer que a obrigação principal, decorrente do inadimplemento de outra obrigação principal ou acessória, é obrigação decorrente de ato ilícito. Perfeito, Ana. Ótima análise. Já que conceituamos bem essa obrigação tributária, é importante agora dialogar com os nossos ouvintes sobre quem são os sujeitos que compõem essa relação tributária, né, Nicole? Claro, Clênio. Como quase toda relação, há o sujeito passivo e o ativo. Primeiramente, sobre o sujeito ativo, acredito pertinente recorrer ao artigo 119 do Código Nacional Tributário, o qual vou pedir licença para ler para vocês. Artigo 119. Sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento. Percebe-se que o sujeito ativo da obrigação tributária é aquele que tem o poder de exigir o cumprimento da obrigação, ou seja, quem pode constituir o crédito, inscrevê-lo em dívida ativa e cobrar judicialmente o tributo. De acordo com o artigo 119 do CTN, esse poder pertence às pessoas jurídicas de direito público, os entes federativos, né? A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, que possuem competência tributária própria. Já as pessoas jurídicas de direito privado, como bancos ou empresas arrecadadoras, podem até auxiliar na arrecadação, mas não têm poder para exigir o pagamento do tributo. Em resumo, o sujeito ativo é o ente público legitimado pela Constituição e pela lei para cobrar o tributo, enquanto as demais entidades podem apenas desempenhar funções auxiliares no processo de arrecadação. Ótimo, Clênio. E para falarmos sobre o sujeito passivo, vamos ler o que diz os artigos 121 a 123 do CTN. Artigo 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal disse: inciso 1º, contribuinte, quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador. Parágrafo 2º. Inciso 2º. Responsável quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Artigo 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam seu objeto. Artigo 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. Disso, podemos dizer que o sujeito passivo é que tem a obrigação de cumprir o dever tributário, enquanto o sujeito ativo tem o direito de cobrar o tributo. O sujeito passivo tem o dever de pagar. O Código Tributário Nacional, no artigo 121, explica que esse sujeito pode ser o contribuinte, quando tem relação direta com o fato que gera o tributo, ou o responsável, quando a lei atribui a ele o dever de pagar, mesmo sem ter participado diretamente de um fato. Um exemplo simples é o seguinte: quem recebe renda é o contribuinte do imposto de renda. Mas a empresa que faz o pagamento, por determinação da lei, pode ser responsável, na realidade, ela é a responsável por reter e passar o valor ao governo. Já nas obrigações acessórias, o sujeito passivo é quem deve cumprir deveres e que não envolvem o pagamento em si, como emitir nota fiscal ou manter registros para fiscalização. São obrigações que garantem o bom funcionamento do sistema tributário. Acho que, como explicamos aqui para os nossos ouvintes, cabe agora arrematar essa nossa discussão aqui, elencando de forma pormenorizada os elementos que compõem a obrigação tributária. Né, Nicole?
Concordo. Pode-se elencar 5 elementos: o sujeito ativo, o sujeito passivo, o objeto, a causa e, por último, o domicílio, onde se deverá cumprir a obrigação. Sobre esses elementos, eu acho que a gente já falou, na verdade, a gente já falou do sujeito ativo, do sujeito passivo, do objeto. Acredito que agora está faltando a gente falar para os nossos ouvintes sobre da causa e do domicílio. Isso mesmo. Pois bem, meninas, quando a gente fala da causa da obrigação tributária, estamos nos referindo ao vínculo jurídico que se forma entre quem deve pagar o tributo, o sujeito passivo, e quem tem o direito de cobrar o sujeito ativo. O Código Tributário Nacional deixa isso bem claro nos artigos 114 e 115. O primeiro diz que o fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente para que ela aconteça. Já o segundo artigo afirma que o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que exija, segundo a legislação, a prática ou a abstenção de um ato, mesmo que não envolva o pagamento do tributo. Em outras palavras, a obrigação principal só pode surgir de uma situação prevista em lei. Isso decorre do princípio da legalidade, que garante que o Estado não haja de forma arbitrária ao criar tributos ou exigir pagamentos. Já as obrigações acessórias são diferentes. Elas não têm caráter financeiro e, por isso, podem ser criadas não apenas por lei, mas também por normas complementares, como decretos, né, Nicole? É isso aí. E para fechar os elementos sobre obrigação tributária, tem-se o domicílio tributário. É basicamente o lugar onde o contribuinte, ou seja, o sujeito passivo, deve cumprir suas obrigações, sejam elas principais, como o pagamento do tributo, ou acessórias, como entregar declarações ou manter registros. Em regra, esse domicílio é aquele que o próprio contribuinte informa. A gente chama isso de domicílio de eleição, porque ele é escolhido pelo sujeito passivo. Mas o Código Tributário Nacional, lá no artigo 127, define o que fazer quando esse domicílio não é informado. Nesse caso, o CTN traz uma sequência de opções. Para as pessoas físicas, vale a residência habitual. E se isso não for possível, o local onde a pessoa exerce suas atividades. Já para as pessoas jurídicas de direito privado, como empresas, o domicílio é local da sede ou de cada estabelecimento, dependendo do ato que gerou o tributo. E no caso das pessoas jurídicas de direito público, como órgãos do governo, qualquer repartição dentro do território do ente tributante pode ser considerado como domicílio tributário. Em resumo, esses elementos, sujeito ativo, sujeito passivo, objeto, causa e domicílio, formam a base da obrigação tributária e ajudam a entender como nasce e se organiza o dever de pagar os nossos tributos. E esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Agradecemos por nos acompanhar até aqui e fiquem ligados nos próximos episódios. Tchau, tchau. Tchau, tchau.